Internet 100% fibra ótica com planos de 300 até 1000 megabytes. Conheça os nossos planos e vem pra Pixel Internet do seu jeito. Riding high, when I was king, I played at the hard and fast. Walk away, want me there, easy on me, oh, and it would. My people out, my people out, my people out, what I've done, people out. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Mulheres de Conquistas, diretamente da Conquista TV. Desde já agradecer a quem está aí nos acompanhando, agradecer a Deus primeiramente, né, por darmos a vitória, por estarmos aqui, agradecer a vida da minha companheira que fez um esforço enorme, né, para estar aqui junto com a gente, né, amiga? Com certeza. Essa noite, agradecer a vida da nossa convidada, que é uma convidada que tem uma história de vida muito bonita e muito forte, né? Sim. E espero que vocês gostem da nossa entrevista de hoje. Gente, boa noite. Hoje, se em algum momento, eu vou falar a verdade, porque eu não gosto de falar mentira, né? Se em algum momento eu me ausentar do programa, foi por necessidade. Porque eu passei por um procedimento agora às 5 e pouco de um exame, é um exame bem chatinho, então eu tô meia groguinha ainda foi tomado uma anestesia bem levinha, né? Mas toma, né? E jejum e tudo mais, tá bom? Então, se eu tiver que me ausentar por alguns minutinhos do programa, eu me ausento, mas volto, tá? Não poderia deixar de vir nesse programa hoje. Eu até não viria, realmente, a minha cadeira não estava nem exposta aqui, né, amiga? Não estava preparada nem o meu microfone, mas diante da convidada que nós temos aqui hoje, do prazer que eu tive de conhecer ela, não faz tanto tempo que eu conheço a nossa convidada, mas assim, a admiração que eu tenho por ela, e entre outras guerreiras que nós temos dentro do município de Várzea Paulista, eu fiz questão de trazer essa mulher hoje, fizemos questão de trazer ela no programa para ela contar um pouquinho da história dela, e para dizer, na verdade vamos dizer assim, não, eu vou ser mais grossa. É um tapa na cara de muitas mães por aí que têm filhos saudáveis, andando e correndo, brincando, quebrando copo, subindo no sofá, né? Então, realmente é um tapa na cara. E tá? ainda assim reclamam, né? Exatamente. Então, é uma história de vida fantástica essa mulher. Então, eu fiz questão de vir mesmo. Quero agradecer ao pessoalzinho que já está ligadinho com a gente. Compartilha, hoje tem sorteio, Curte, né, comenta. Su? Isso, tem sorteio hoje. Já curte, comenta e compartilha, que hoje a gente tem sorteio de 2 capinhas e 2 películas, tá? Isso. Então, e também falar, né, amiga, que a gente postou a semana toda uma outra convidada, né? Sim.
Sim. E ela não pôde comparecer hoje por Sim. motivo de doença, né? Sim. Então a gente veio anunciando que a nossa convidada de hoje seria a Celiane, que também é uma mulher muito forte, mãe, Uma guerreira, também, tão quanto a convidada de hoje. Então ela não pôde vir por motivo de doença, mas numa próxima vez ela também vai estar aqui participando com a gente. Sim. Só houve uma troca aí de datas. Isso. Esperamos que na próxima data ela esteja aqui. Mas e quando a Bruna, né, entrou em contato com a nossa convidada, imediatamente ela aceitou, ela aceitou e se propôs a prontificou, vir, isso. se prontificou a vir. Isso Renata, mesmo. só tenho a agradecer você, minha linda. Você não sabe, independente de qualquer coisa, independente de trabalho, de saúde, admiro você como mulher. Já vou te falando já de antemão. Te admiro mesmo. E não é hipocrisia, não. É do fundo do meu coração. Eu tiro o chapéu para você. Para a mulher guerreira e valente que você é. Então, eu queria que você se apresentasse para esse povo lindo, maravilhoso que já está nos acompanhando. Aí já tem um monte de gente nos acompanhando. E aí nós vamos começar a nosso bate-papo. Boa noite a todos. Prazer, né? Alguns me conhecem, para quem não me conhece, sou a Renata, mãe do Murilo, que é uma bênção de Deus na minha vida, e mamãe do Jonathan. Eu que agradeço pelo convite, por todo o carinho. Só tenho a agradecer a vocês, que Deus venha abençoar grandemente, né? Vocês, o programa. Amém. E fico muito feliz de poder contar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida. Porque a gente vive de milagre a cada dia, né? Eu falo que é um dia de cada vez, é um milagre de cada vez. E estamos aí para contar um pouquinho da nossa história. Ah, que linda, maravilhosa, né? Posso só interromper um pouquinho? Pode. O nosso patrocinador aqui, Dilson, né? Dilson que nos patrocina, em nome do Adilson Pereira aqui, que ele sempre nos acompanha. Adilson, obrigado. Ele já colocou que vamos ter hoje um presente, né? Então vai ser um sorteio, um Pix de R$100, oferecimento da loja Dilson. Tá bom? A todos os telespectadores, e ele manda abraço a todos. Adilson, obrigado mais uma vez, tá? Por você participar do nosso programa, nos patrocinar e estar sempre ligadinho aqui com a gente. Então, pessoal, além das 2 capinhas e as 2 películas, a gente também vai ter um Pix de R$100 oferecido pela Dilson, tá bom? Então, vai ser o seguinte, vai ser simultâneo o sorteio. Primeiro e segundo nome, capinha e película. Terceiro nome, o Pix de R$100, tá bom? Então, Exatamente. vai curtindo, comentando e compartilhando, que no final do programa vai ter o nosso sorteio. Dilson, muito obrigada. Um abraço, boa noite. Ricardo, boa noite. Gislaine está aí ligadinha com a gente, né? Luzia Pinheiro, Anne, Caroline, beijo para vocês, gente. Samuel Henrique, um grande abraço. Regiane, Paulo José tá sempre ligadinho com a gente. Um abraço, boa noite. Valquíria Barbosa, Esther Moura, Bruna Lima, estão todo mundo ligadinho aí com a gente. o Tiago Vinícius também está aqui nos acompanhando. O Tiago é o nosso patrocinador, que é o dono da Space Cell, assistência abraço, meu técnica, querido. que está aqui oferecendo pra gente o sorteio das capinhas e das películas. É isso aí. Você quer começar, minha amiga, fazendo pergunta? Quer que eu comece? Vamos lá, né? Bora. Não vamos assustar a Renata, né? Não. A gente jura que vai pegar leve com a Renata, né? É isso aí. Começar perguntando pra Renata contar pra gente a sua história, mas antes de ser mãe, né? Quem foi a Renata, como foi sua infância, onde você nasceu, cresceu, onde consolidou a sua vida, até chegar na Renata mãe. Nasci em Várzea, me criei em Várzea. Toda Opa! vida. Cidadã Varzina! Toda vida Você nasceu em Várzea? Nasci em Várzea. Toda São vida. poucos, né? Acho que Na mão de quem? Você lembra? Ai. de todos. Era a né? MEC na época, Mas né? será que foi na mão de qual médico? Ai, não Nós vou tínhamos lembrar. ali uns famosos É. ali. Doutor Alcípio, doutor Fugiu. Se eu não me engano, é Fugiu, que a minha mãe sempre falava. Fugiu? Se eu não me engano, é ele. Que a minha mãe sempre falava do doutor Fugiu. Doutor Fugiu. Então, toda a vida Querido. em Várzea Paulista, né? Tivemos uma infância um pouco difícil, né? Naquela época as coisas eram mais difíceis, passamos algumas dificuldades. Mas ao longo do tempo, né, a gente foi crescendo e fomos vencendo, né? Sempre morando aonde, Renata? Eu morei uma época no Jardim Bertioga, depois eu mudei para Vila Popular e agora eu estou no Jardim América há mais ou menos 20 anos, no mesmo lugar. Mas sempre aqui em Várzea, sempre na região de Várzea.
E daí cresci, trabalhar, né? Me casei, tive 2 filhos, né? Por causa do relacionamento não deu certo. Hoje eu sou mãe solo, né? Mas sempre em várzea mesmo. E logo depois, né, veio Murilo, Jonathan primeiro, né, que é o de 12 anos, e depois o Murilo de 9. E aí são meus O Jonathan também é uma benção, né, uma Renata? bênção, me ajuda bastante, bem Um responsável. menino responsável, respeitoso, né? Sim. Educado, né? Ajuda bastante com o Sim. irmão. Parece que ele sabe a responsabilidade Sim. que ele tem, E né? desde pequenininho. Desde quando Sempre o Murilo foi nasceu, assim, né? toda a vida. O Murilo nasceu, o Jonathan tinha 2 anos e 6 meses. Ele A já. gente vai chegar nessa Sim. nessa conversa, porque assim, é, a gente sempre acha que o mais velho, que no caso foi o primeiro, ele ficou meio que de lado, de uma certa forma. Sim, acaba ficando. Na verdade, é a situação, né? Que acaba não fazendo, por né? querer, mas assim, foi muito difícil. Eu falo que até os 5 anos de vida do Murilo foi muito difícil. Eu praticamente morei no hospital, praticamente. Então, assim, depois dos 5 anos que eu comecei a ir menos, a frequentar menos. Mas assim, era 15 dias no hospital, um mês em casa. Ia pro hospital ficar 2 dias, 2 meses em casa. Ia pro hospital, ficava mais 3 dias, voltava. Então, sempre foi esses 5 anos. Então, a minha vida, 5 anos foi hospital. E aí o Jonathan teve E aí que amadurecer, sim, né? muito rápido. Teve que amadurecer muito rápido. Fala pra mim, você teve uma gravidez tranquila do Tranquila. Jonathan, fez pré-natal, tudo Normal. bonitinho, Normal. chegou a fazer ultrassom, Normal, tudo tudo normal. E aí quando foi do Murilo? Também, tudo normal. A ultrassom também era normal? Ultrassom. O que ocorreu? Foi no parto? Não, muitas pessoas me perguntam isso. Mas o que aconteceu? Foi no parto? Foi falta de oxigênio? A síndrome, ela é traiçoeira. Eu falo a síndrome, ela é traiçoeira. Eu falo que ela é traiçoeira por quê? Qual é a síndrome dele? A dele é KCNT1. É Rara. uma síndrome rara, bem rara, um pouco desconhecida. Eu vou até anotar para pesquisar. Sim, é bem interessante. Ela é uma síndrome assim, é rara, mas é bem explicadinho. Síndrome Porque KCNT1. K-C-L... Não, N. N. KCN? Isso. Então é KCNT1. CNTT1. Que é uma síndrome rara relacionada à epilepsia. É o que ela ocasiona, epilepsia. É diferente de síndrome de Down, que você faz uma ultrassom, você já sabe. Já aparece, né? Algumas síndromes, como aquela síndrome de Patatal, algumas síndromes que pela ultrassom você já consegue ver. A dele não, você descobre após o nascimento. Algumas mães conseguem descobrir bem no comecinho. No meu caso, eu descobri muito tarde, porque tem um exame específico, né? Então, assim, porque quando ele nasceu, não apresentava muito. Então, demorou a aparecer as características, né? Apareceu com 7 meses. Então, assim, eu levei aquele susto, porque até então meu filho não tinha nada. Eu saí do hospital com ele normal, fui pra casa, amamentei. Ele amamentava normal. Você levava ele nas consultas periódicas todo mês, né? Sim, normal. E até então não tinha nada. E o desenvolvimento dele estava dentro da normalidade? A questão de peso e comprimento, sim. Mas daí a questão da hipotonia. Ele sempre foi mole. Só que eu achava que ele era porque ele nasceu gordo. Com quase 4 quilos. Então, pra mim, aquela moleza toda era porque ele era gordinho. Não. E a pediatra nem desconfiou. Pra ela estava normal também. Porque é a mesma questão de quando ele ia mamar, ele não sugava com muita força. Então ela falava assim, é preguiça, só você insistir, porque tem criança que realmente é preguiçosa. E quanto mais eu insistia, mais ele engasgava. Aí eu falei assim, mas meu Deus, mas tá estranho isso. Mas assim, nunca passou pela minha cabeça que seria alguma coisa. Porque na verdade você já tinha um anterior, você já tinha uma experiência, né? Só que eu lembro assim, que foi muito diferente do Jonathan. Porque o Jonathan, ele já nasceu, já começou a mamar, ele sugava. Já era mais agitado, né? O Jonathan, com 15 dias, a gente colocava ele em pé no colo, ele ficava durinho. E o Murilo toda a vida mole. Eu pegava ele novinho, não sei se a Sueli lembra quando ele era bem novinho, sempre mole. Sempre. Mas assim, como ele engordava bastante, um mês, pra mim era por conta da gordura. Porque ele ganhou peso muito rápido, né? Mas não, já era a doença, mas assim, ninguém percebeu. Não era visível, tão visível, né? E aí, com 7 meses, uma médica do posto de saúde
doutora Margarida. Eu falo que eu agradeço primeiramente a Deus, depois a ela, que bateu o olho nele e falou: mãe, essa criança precisa de acompanhamento urgente para ontem. Já não era a mesma pediatra que Não, acompanhou era ele outro. desde o começo. Era outro. O pediatra que eu passava não percebeu. Uhum. E eu mudei de pediatra. E aí, quando eu cheguei no posto, ela A doutora olhou. Margarida era do América América 3. América 3. América Eu 3. lembro dela. Hoje ela não atende mais lá, mas assim, foi ela que descobriu. Ela falou: não sei o que seu filho tem, mas ele tem algo e é grave, você precisa correr. Aí meu mundo acabou, porque até então meu filho não tinha nada. De repente eu sei que ele tem um monte de problema. Aí, questão de 3 dias, começou as convulsões. Eu nem sabia o que era convulsão. Nossa, então assim, foi. Porque Muito. quando ela falou, corre que ele tem alguma coisa, Sim, a doença já começou a se manifesta. mostrar. Por isso que eu falo que a síndrome ela é demorada e traiçoeira. Sim. Porque ela demora a aparecer, mas quando ela aparece é muito rápido. Então você vê, eu fui numa consulta, depois de 3 dias ele começou a ter as crises. E pra mim, na minha cabeça, ele tava reagindo. Porque as crises dele, ele jogava o corpo pra frente. E eu toda feliz achando que ele tava reagindo. Não era, da convulsão. Só que depois das crises, ele Olha. chorava. Eu falei, não tá normal isso. Só que isso, a minha guia já tava na PAI pra passar com o neuro. E aí eu filmei. Eu falei, eu vou filmar isso aqui. E como a consulta já é semana que vem, eu vou levar e vou mostrar. Porque ele tem isso e chora, não é normal. Uhum. E aí quando eu cheguei, eu mostrei, ela falou, isso é convulsão. Aí começou o primeiro anticonvulsivo. Aí passou uma semana, de novo. Aí mais um anticonvulsivo. Aí passou uma semana, de novo, mais um As crises anticonvulsivo. foi aumentando. Porque essa mutação com a CNT1 são crises de epilepsia de difícil controle. É difícil controlar. Uhum. Hoje eu falo pra você que ele tá estável. Mas é que nem o médico falou, não zera. Então uma vez e outra acontece dele ter uma crise ou outra. Mesmo com um monte de medicação que ele toma. E aí começou a nossa luta, né? Correr atrás pra saber o que ele tinha. E aí começou as pneumonia por broncoaspiração. Porque eu tinha que dar mingau pra ele não conseguir deglutir, mastigar. E aí era tudo mingau, água com espessante, mesmo assim ele engasgava. Aí começou as pneumonia por broncoaspiração. Aí começou só hospital. Hospital. Né? E a nossa luta começou. Aí a gente começou, ele foi internado várias vezes. Eu já internei o Murilo, em média, 20 vezes. Internação, de ficar 15 dias, 10 dias, 7 dias, um mês. Já internei o Murilo umas 20 vezes ou mais, que eu me lembre. Uhum. Né? Então, assim, aí começou a investigação. E faz exame daqui, não dá nada, faz exame dali, não faz nada. E vou pra Campinas, e vou pra Unicamp, e vou pra São Paulo, e ninguém consegue descobrir o que ele tinha. E aí fui pra Ribeirão Preto, fiquei lá 4 dias, voltei de novo. E aí o doutor falou, olha, seu filho tem uma síndrome rara. Só que a gente só vai saber através do exame chamado eczoma. E a gente foi pra USP pra fazer esse exame. Realmente deu no eczoma. Essa mutação com a CNT1. Aí muitas pessoas me perguntaram, mas é de você ou do pai? Não, não é de mim nem do pai. É do próprio organismo dele. Porque tem criança que tem síndrome que está relacionado ao pai. Ao gene, né? No caso da KCN, não está relacionado nem na mãe nem no pai. E aí começamos a nossa luta, né? E a primeira convulsão, como você falou, foi com Aos 7 7 meses. E dos 7 meses até que idade foi o fechado o diagnóstico dele? Demorou quanto tempo para fechar realmente o diagnóstico? Com 3 anos a gente conseguiu fechar. Nossa, muito Nossa. tempo, hein? E Luta. aí o difícil era chegar no hospital, o que ele tem? Tá a investigação. O que ele É uma tem? agonia, não é? Muito agoniante, porque eu não sei o que ele tem. Ele tem alguma coisa, mas o quê? Né? Mas tem paralisia cerebral? Não sei. Síndrome de West? Não sei. É síndrome convulsiva, porque ele convulsiona muito. Mas assim, agonia porque eu não sabia falar o que ele tinha. E cada médico querendo fechar um diagnóstico Exatamente. diferente, né? Exatamente. Aí vários médicos, a gente foi em São Paulo, Campinas, e aí em Ribeirão Preto que foi fechar. E é através desse exame eczoma que a gente conseguiu descobrir que ele tem essa mutação. Passamos por muitos pedaços. Em 2016 eu falo que é sempre Deus, tudo é Deus. Né? Muitas pessoas não sabem, mas em 2016 eu quase perdi ele. Né? Ele teve uma parada de 3 minutos, ele foi reanimado e eu falo que Deus soprou o fôlego de vida. Porque naquele momento eu achei que ele não ia voltar. Ele já tinha sido desenganado com 1 ano de idade. Né? Os médicos lá falavam, não tem mais jeito. Eu falo que foi os 23 piores dias da minha vida. Porque eu fiquei 23 dias no hospital. E 23 dias escutando. E 23 dias escutando que dali ele não ia sair, que dali não ia ter jeito, que ele não ia aguentar. Meu filho ficou todo deformado, né? Ele estava entubado, acesso pelo corpo todo. Ali ele pegou trombose, ele pegou muita coisa, fez transfusão, eu quase perdi. Né? E quando ele parou, que o médico veio reanimar, soprou o fôlego de vida, eu agradeci muito a Deus, né? E Deus tem cuidado. É tudo Deus.
Deus tem sustentado. Não sei sua cabeça, hein, Renata? 23 E dias eu fiquei muito tendo mal. que ser guerreira, forte, não demonstrar, Sim. né? Muitas das vezes eu falo que a gente tenta, mas foi É. tão difícil, porque tinha o Jonathan em casa. Não, Sim. porque o Jonathan tinha Tinha 2 aninhos. Na época o Murilo tinha 1 ano, o Jonathan tava com quase 3. É uma Então, diferença na verdade, é um pouca. bebê também, Sim. né? E aí eu tive que deixar, porque pelo fato do Murilo estar muito grave, o meu medo era sair de perto e acontecer E alguma aconteceu coisa. alguma coisa, e Mas a minha você- cabeça também estava em casa pensando nele, mas o meu medo era de sair dali. Por ele ter parado, ter tido uma parada, o meu medo era, se eu for, ia acontecer alguma coisa. E eu não estar presente, né? Então, assim, a gente passou muita coisa ali, sabe? Mas a todo momento Deus sustentando, sabe? Deus operando um milagre. E aí fomos pra casa e ficamos em UTI domiciliar por 3 anos. Ele usou oxigênio contínuo por 1 ano e ficamos 3 anos dentro de casa. Sem sair. Sem sair, só com ambulância. Tem exame de sangue pra fazer, a ambulância leva. Tem uma consulta com neuro, a ambulância leva. Ortopedista, a ambulância leva. Só a pediatra aqui Você em se casa. isolou. E como foi pra você, Renata? A Renata, porque a Renata Não- tinha... Aí a Renata parou de existir, né? Então, quantos anos a Renata Infelizmente. tinha? Ele tem 9, Murilo? Eu tava na época com... Agora eu tô com 36. Eu tava Você com estava com 20 e poucos anos. 29 pra 30. Você tinha 29 anos. Você era praticamente uma meninona ainda. E como que foi pra você enfrentar tudo isso? Foi O bem que aconteceu com a difícil. Renata? Eu me A fechei. Renata Se isolou, mudou né? o comportamento? A Renata mudou a maneira de pensar, de falar, de agir? Eu me isolei, porque a minha vida era só ele. Então, tipo, nada me importava. O que me importava era o bem-estar dele. Ele estar com vida, Uhum. né? Então, assim, eu me isolei, me fechei. Eu só saía pra ir ou buscar alguma coisa pra ele, mas coisa muito rápida. Porque meu medo também era de sair de perto, faltar oxigênio, se acontecer alguma coisa, eu falo que a gente fica traumatizada. E fica paranoica também, Fica, né? tipo assim... E não confia em ninguém, Não. né? Não. Confiança é difícil. Eu falo que depois de 9 anos, hoje que eu levo ele na pai e deixo ele lá 3 vezes por semana. Porque a confiança é difícil. Hoje você consegue deixar. Hoje eu consigo. Mas assim, por tudo que a gente passou, é difícil. Uhum. Né? E aí eu dormia do lado dele, eu dormia no chão da sala. Porque meu medo era de tirar ele do quarto, levar da sala, levar pro quarto e o oxigênio dar algum problema, e eu mexer naquilo e faltar oxigênio, então eu preferia dormir no chão do lado do bercinho, né? Colocava um colchão do lado do bercinho e dormia ali. Ali eu fiquei 1 ano. Mas esses 3 anos que eu fiquei em casa, eu não tinha cabeça pra nada. Minha vida era só ele. Por mais que eu tinha o Jonathan, que eu tinha que dar atenção, que eu tinha mais... Meu filho com tráqueo, com sonda, mudar de decúbito toda hora, né, medicação de horário, dieta de horário. É muito difícil, né? Aí E tinha... eu fico imaginando assim, o quanto deve ser assustador para uma mãe que você tem um bebezinho normal que você leva para casa, você já tem aquele cuidado de você cuidar, de medo de machucar, como que vai ser, vai mamar, vai ter que rotar, será que não vai afogar, será que não vai broncoaspirar, não é assim? Sim, sim. Agora, imagine você levar um bebê para casa com tráqueo, com oxigênio, com sonda. Foi difícil. Na verdade, você levar o hospital pra Sim, casa, né? porque a minha Praticamente casa é uma mini UTI. Exatamente. É uma mini UTI. É uma UTI, mini eu sei. UTI. Eu já Você fui já lá, foi lá, você eu viu. já Tem conheço. oxigênio, tem aspirador, tem tudo. Tem tudo. É uma UTI. Sim, eu falo que é uma mini UTI, né? Porque Uma mini UTI. E você não ter feito curso e ter que Nada. aprender Na raça. na raça. Porque no hospital, assim, me ensinaram tudo. Mãe, vem aqui que a gente vai te ensinar, porque a senhora vai pra casa e a senhora vai fazer tudo que estamos fazendo aqui. Uhum. Aí me chamaram, a luva se calça assim, tá? Pra não contaminar. Então você coloca assim, Exatamente. a senhora vai aspirar ele assim. E eu chorava no hospital. Aí falaram, vem aqui que a gente vai te ensinar. Da gastrostomia, até então, é difícil pra mim não poder pôr algo na boca dele. É muito difícil, isso dói. Mas a traque no momento foi pior. Eu não queria aceitar, porque o meu medo era dele ter que ficar dependendo de oxigênio ou de ventilação mecânica, né? Uhum. Mas aí é igual o médico falou, a senhora não tem alternativa. Ou a gente faz e salva a vida dele, ou ele vai ficar aqui. Sabe, Isso- Renata, temos casos que a mãe não aceitou Fazer uma tráquea. fazer a gastro. E aí veio com uma dificuldade muito grande, só por sonda.
E aí, o que que aconteceu? Hoje ela já aceitou e já foi feito. Por quê? Ela viu que, apesar que eu achei que a equipe foi tão fantástica, que a equipe deixou acontecer no tempo dela. Ela viu o quanto ele sacava a sondinha e o quanto ele broncoaspirava. Sim, eu falo que a sonda nasal é mais complicado. A gente Muito mais. A gente usou pouco tempo até. Porque assim, era pra ele ter feito gastro com 10 meses de idade. Mas de tanta pneumonia que ele teve, Ai, não. pra você ver, a gente conseguiu fazer, ele tinha 1 ano e 6. De tanta pneumonia. Foi desmarcado 4 vezes. Aí chegava o dia de fazer, ele tava internado. Chegava o dia, teve um dia Quem que troca o bottom? Você mesmo. Hoje eu troco. O bottom eu Você troco. mesmo aprendeu a trocar o Sim. bottom. Eu falo que só não troca traco ainda, mas se deixar eu troco. A gente A aprende, Renata né? tá formada pela vida, A né? gente aprende, É. porque tudo a gente faz, né? Porque quando a gente vem pra casa, não tem ninguém pra fazer, tudo você tem que fazer. Ele nunca teve uma enfermeira pra cuidar, ele nunca teve ninguém, sempre fui eu. Então, assim, você já sai do hospital, eu falo treinada, né? Exatamente. Então, assim, é na raça, eles chegam, te explicam como que faz, você tem que fazer. Então, assim, pra mim era muito difícil, porque tirar o oxigênio pra aspirar, colocar aquilo na traqueia dele e ele, né, ter náuseas, chorar. Nossa, isso era muito difícil. Hoje em dia, né, quase 9 anos de traqueostomia, você acaba se adaptando. E Mas você é difícil. entende que, na verdade, aquela náusea, a tosse, faz parte do processo Sim, de aspirar. sim. Que é bom fazer Sim, isso. porque ele joga Quanto pra mais fora, ele afogar, mais sai. mais sai. mais você tira a Sim. secreção. Mas assim, eu falo que é muito doído, sabe? Mas assim, hoje eu entendo que ele precisa disso pra viver. Né? Ele precisa da traqueostomia pra respirar, ele não consegue respirar sem ela. Ele precisa da gastrostomia para se alimentar, porque ele não sabe deglutir, ele não sabe comer, nem água põe na boca dele. Né? Ele tem disfagia, né? Disfagia é o quê? Dificuldade para deglutição, para engolir. Então, assim, nem água coloca na boca dele, então é tudo pela gastro. Sim, se você colocar, você corre o risco dele Sim, broncoaspirar. a gente fez o vídeo de deglutograma em Campinas, o nível dele é o mais alto, que é o nível 5. Então, assim, a Fono falou, mas nem por brincadeira. Então, Não assim, pode nada. Então, eu entendo que isso salvou ele. Né? Sim. E a gente acaba, eu falo que a gente acaba se adaptando, né? E a traco ele tinha quantos aninhos? Ele tinha 1 ano e 6. Ele fez a gastro dia 20 de maio de 2016. Quando foi dia 25, a gente veio pra casa. Normal, tranquilo. Quando foi dia 1º de junho, eu acordei com ele praticamente parado. Porque no dia 1º de junho de 2016, eu acordei, ele só tava espumando a boca. Aí eu peguei, liguei pro meu cunhado quando tinha carro, falei, me socorre que o Murilo não tá bem. E como eu sei que toda vez que eu ia pro hospital eu ficava, eu já levava a mala junto, né? Porque eu sabia que eu já ficava, né? Aí só foi o tempo de eu pegar a bolsa, encher, falei, me leva. Ele chegou, chegamos no HU, falei, pode ir embora. Não quer que espere? Eu falei, pode ir que eu vou ficar. Ele tava saturando 69. Nossa. Aí ele foi entubado. Ainda tentaram fazer de tudo pra não entubar, porque aí começaram com a aspiração. Saía tanta secreção, mas tanta secreção que os médicos ficou horrorizados de ver tanta secreção que saía. E aí logo em seguida ligaram pra UTI, desceram, e foi uma intubação muito difícil, porque ele tinha uma estenose e ninguém sabia. Provavelmente, como ele fez a gastro e foi entubado, formou, né? E aí na hora de entubar o tubo não passava. Aí acabaram quebrando o dentinho dele na força, porque eles tinham que salvar ele. E aí pegaram um tubo de Nel, que foi o que entrou rasgando. Eu lembro que ele saiu com a boquinha cheia de sangue, né, já dormindo. E o médico falou assim, olha, em 30 anos de UTI, eu nunca passei por isso. E aí ele veio, né, mais tranquilo. E você do lado. E eu do lado, desesperada. Que sofrimento, Nossa, não. porque quando eles entrou e fechou a porta, eu falei, nossa, meu Deus. Aconteceu o pior, né? Na minha cabeça. E eu desesperada, todo mundo no corredor vindo, calma, mãe, calma. Eu falei, como que eu vou ter calma? Meu filho tá aí dentro, não sei o que tá acontecendo. Então, assim, foram momentos e fases muito difíceis, né? Sim. Eu falo que cada internação foi uma vitória. Porque por diversas vezes, de algumas internações, ele lá no hospital não tinha o que fazer. Por muitas das vezes. E aí ele pegou trombose na perna, eu vim pra casa, eu tive que aplicar Clexane por 2 anos na perninha dele. Nossa. Aí todo dia eu tinha Quanto que aplicar 2 anos. Todo dia. Todo dia. Porque ele pegou uma trombose por causa de acesso, quase perdeu a perna. E a gente acaba aprendendo a fazer e a cuidar, né? E a gente vai indo. Mas eu falo que é um milagre. O Murilo é um milagre. Por onde eu passo, eu falo que ele é um milagre. Ele é um milagre. Pela medicina, ele não estaria mais aqui. E ele vai fazer 10 anos. Então eu falo que ele é um verdadeiro milagre. É Deus em todo tempo, é Deus em todo momento. Eu falei, ai de nós se não fosse Deus na nossa vida. O que seria de nós se não fosse Deus? Se não fosse Deus, a nossa fé, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito. Deus tem cuidado, né, em todos os sentidos, né, da saúde dele. Sim. Né, e tá bem, graças a Deus tá aí,
alegre, sorridente, né? E tá bem, graças a Deus. E nesse meio tempo, como era lidar com o Jonathan? Então, o Jonathan, eu lembro que quando a gente veio do hospital, ele queria aspirar o Murilo. Eu expliquei pra ele entender mais ou menos o que era, né? E aí, dele ver eu fazer, ele queria fazer. Aí eu calçava a mão dele com a luva, aí ele Você vinha colocou ele aspirar, pra participar. porque ele pedia. Isso é bom mesmo. Ele pedia. E aí, então, aí começou os questionamentos, né? Conforme ele foi crescendo, né? Uhum. Como explicar pra uma criança de 3, 4 anos, né? Ô mãe, ele não vai jogar bola comigo? Ô mãe, ele vai jogar videogame comigo? Ô mãe, ele não vai lá fora? Quando que ele vai andar? Quando que ele vai comer bolacha? Quando que ele vai tomar um sorvete? Então, essas falas me machucaram bastante, porque como que eu ia explicar? Que o irmão dele não tem como, né? Não, difícil. Aí foi difícil também, né, na escola. Eu agradeço muito os professores que me ajudaram com ele, porque ele já estava entrando em depressão. E aí teve o acompanhamento todo da escola, que foi uma escola excelente que me ajudou por 2 anos, né? Que foi onde melhorou bastante. Sim. Porque minha vida era muito corrida, então não porque eu queria, mas acabava Sim. ficando ausente. Você não conseguia dar atenção pra ele, né? Porque, tipo, eu tinha que cuidar do irmão dele, que era uma situação grave, então eu tinha que ficar ali a todo momento. E ele acabava ficando um pouco de lado. Na verdade, eu acho que é a pior coisa pra mãe priorizar um filho, né? Sim. Porque a mãe quer priorizar todos, Sim. né? Só Aí, que nesse momento você tinha que priorizar Sim. somente um. Então, eu falo assim, eu sei que não foi o certo, mas naquele momento não tinha muita escolha, né? Sim. E eu não tinha muito o que fazer, porque eu tinha que salvar o irmão, né? Fazendo tudo que estava no meu alcance. E, infelizmente, ele acabou ficando um pouco de lado. Né? Isso acontece em maioria das famílias, porque não tem como, gente. Eu falo que a gente que tem filho especial, não tem como, né? Acaba ficando um pouco de lado. Mas, assim, sempre participativo. Ele entendeu muito cedo a condição do irmão dele. Hoje nós temos um rapazinho, né? Então ele já entende, né? Que Deus permitiu ele nascer assim, que é um presente pra gente, né? Eu falo que o Murilo é um presente de Deus. Por diversas vezes eu ouvi falar, isso é um fardo. Mas por quê? Eu falei, não, isso não é um fardo, isso é um presente. E eu já agradeci a Deus pelo presente que ele me deu. Sim. Porque eu jamais imaginaria ter um filho assim. E ter um filho assim não é fardo, ter um filho assim é uma vitória, é uma benção. Né? O Murilo, ele não fala, ele não senta, ele não pega, ele não anda. Mas ele fala comigo com o olhar. Quando eu chego, ele sorri, sabe que eu cheguei. Né? Então, quando ele me dá aquele sorriso, pra mim é tudo. Né? Ele está se comunicando comigo através do sorriso. Então, assim, eu falo que, lógico, como mãe, lógico, eu queria meu filho andando, correndo, brincando, bagunçando a casa, quebrando copo, panela. Eu queria, sim. Mas eu agradeço a Deus por ter ele comigo. Sim. Dele já está. Dele estar comigo, independente da condição dele, do que ele tem, ele está comigo. Então, eu sou muito grata a Deus por ele estar comigo. Eu lembro de uma postagem sua que ele fez fisioterapia, ele ficou em pé, né? No parapódio. Eu lembro que você ficou super Nossa, feliz, muito agradecida aquela época, de ver, né? Eles conseguiam colocar ele no parapódio. Hoje em dia não, por conta do tamanho, do peso, mas ele ficava no parapódio. Nossa, aquilo era... Porque nunca não anda, mas só de eu ver ele em pezinho... Era uma alegria. Nossa, era muita alegria. Eu lembro que ela ficou muito feliz quando isso aconteceu. Mas eu falo que ainda eu tenho fé, porque ele vai operar os pezinhos, né? Porque os pezinhos são tortos. Ele vai operar os pezinhos. Eu falei, e aí quando ele operar os pezinhos, a gente consegue pôr ele de novo, em pezinho. Aí ele volta pro Ele tratamento, volta pro né? tratamento. Eu falo que é uma síndrome assim, é uma síndrome, ela não tem tratamento, né? É qualidade de vida. Então, assim, não tem nada pra que ele venha evoluir. Sim. Né? Igual os médicos falaram, é qualidade de vida. A senhora tem que dar amor, carinho e cuidar. Né? Então, a qualidade de vida é fono, físio, TO, as consultas, né? Sim. Neuropediatra, Sim. psiquiatra, ortopedista e qualidade de vida. Mas, assim, ele é minha vida. Eu falo que eu não sei viver sem, ele é tudo que eu tenho, assim, né? É minha vida. Então, sou muito grata a Deus. Linda, né? E como é que foi a família? Como foi a aceitação da família? No começo, assim, eu falo que minha família, assim, por um lado, eles são muito acolhedores, né? Você vê lá o pessoal, estão sempre junto, né? A gente tá sempre ali. Pelo outro lado, é bem distante. E isso me dói. Né? Não visita, não vai em casa, não participa. Então, isso dói. Porque ele é uma criança como outra qualquer. A deficiência dele não faz ele ser indiferente. Ele é uma criança. Sim, tá ali, né? Mas a família não participa, não convive, não tem aquela convivência. Eu falo que os estranhos, né, os amigos, são mais família do que a própria família.
Porque os amigos que tá em casa, os amigos que tá junto, são os amigos que é a nossa família. Porque a família de sangue mesmo, né? Ficou meio imparcial, né? Ficou no começo, eu falo que era bastante. Quando descobriu que tinha alguma coisa, nossa, o neném tem alguma coisa, né? Tem algum... Uhum. Eles eram mais. Aí depois se afastaram, tipo, cada um na sua, né? O problema não é meu, então. Exatamente. Se afastaram bastante. Ou como ela pensa, vai dar trabalho, né? Então, Se afastaram melhor eu muito. me afastar. Se afastaram muito. Como que foi, se você quiser responder, viu, Renata? Não é obrigada a responder, viu? É só mesmo para a gente, que a gente vê bastante casos de pais que se afastam e pais que são muito presentes também, né? E como existe mães também, da mesma Sim. forma. Como foi aí a presença do pai neste momento de que vocês descobriram a doença? Como foi? Eu falo que eu passei tudo sozinha. Eu sofri sozinha, eu ouvi diagnóstico sozinha e eu caminhei sozinha. O pai dele nunca foi numa consulta, nunca acompanhou em nada. A única consulta que ele foi no exame, que ele teve que ir. Mas assim, o pai dele nunca foi presente em terapia, em consulta, em nada. Internações e nada. Então nunca participou de nada? Não. Eu acredito que ele nem sabe o que o filho tem. Ele sabe que tem alguma coisa, mas não sabe explicar Exatamente o que é, né? o que é. Então, assim, ele vai na minha casa de vez em quando visitar, mas assim, não é presente como eu gostaria que fosse. Então, isso acaba interferindo um pouco, porque sente falta, né? Mas mesmo com o mais velho também? Ele era um pouco mais participativo que o mais velho. Um pouco. Hoje em dia, menos. Né? Não sei se é porque construiu família, né? Então, hoje acaba menos, né? E ele acaba sentindo falta, porque, querendo ou não, né? Sente a falta. verdade do Jonathan, ele vai sentir falta mesmo, porque né, ele tem a mãe, vamos dizer assim, 75% da mãe, Sim. né? Ele não tem a mãe Sim. totalmente para ele. Não, sim, né? sim, acaba sendo por conta da condição, a gente acaba, né? Se o pai suprisse. Exatamente. É o que eu sempre cobrei. Iria me ajudar muito. Supriria os 25%. Sim. Até mesmo porque é uma idade agora de adolescente. Sim, é complicado. É uma idade que você tem que dar uma atenção maior. Exatamente. Porque vai surgir tantas dúvidas, Sim. tantos questionamentos. E que às vezes só o pai poderia esclarecer, né? Exatamente. Mas mesmo que não esclareça, o pai ou a mãe acolher naquele momento ali de angústia, porque os adolescentes eles ficam angustiados, né? Porque eles são questionados e às vezes eles não sabem responder, não sabem como agir em diversas situações, né? E muitas das vezes eles também querem o pai, né? Pra Sim. conversar, dialogar, contar, explicar. Exatamente. Né? E no momento não tem. Então isso é bem complicado, porque a gente sonha que sempre vai ser diferente, né? Mas enquanto não acontece, a gente fica na esperança que vai mudar, que vai melhorar, né? Mas é bem difícil. Mas ele tem uma avó presente, né? Sim, tem a seus avó amigos. tem. E isso que eu ia perguntar. Quando que você falou que tem bastante amigos presentes, né? Quando você descobriu a síndrome, como você falou, a família no começo era mais presente. E os amigos que você tinha na época se afastaram ou te acolheram e falaram, não, vamos ficar junto? Meus amigos sempre foram, desde o começo até hoje. Isso é bom, né? Sabe, minha casa, eu falo que a minha casa é cheia, assim, já foi mais cheia, mas devido a gente sair muito, né? Mas a minha casa sempre tem gente. O pessoal sempre tá lá, sabe? Ele tem carinho de todos os lados. O pessoal tá sempre, tá perguntando, tá ligando. Essa semana eu não fui aí, mas tá tudo bem? Como que ele tá? Tá precisando de alguma coisa? Então, assim, tem amigos que é mais chegado que irmãos, né? E isso é verdade. Então, assim, eu tenho Com muitos certeza. amigos que participam de tudo, tá em tudo. Às vezes tô no hospital, mas o que aconteceu? Quer que eu vou aí? Tá precisando de alguma coisa? Então, isso é gratificante. Saber que tem alguém que se importa, que se preocupa. Né? Então, tem uma amiga minha, que eu não sei se ela tá assistindo, mas eu amo ela de paixão, ela sabe disso. O nome dela é Anne Caroline. Ela tá, viu? Ela tá. Ela sabe do amor que eu tenho por ela. Ela foi uma das primeiras a entrar, viu? Eu falo que ela é minha irmã. De outra mãe, né? Porque assim, a gente se identificou muito rápido, né? A gente se conhece há quase 4 anos e assim, foi uma amizade muito forte, assim, a nossa amizade. E é uma pessoa que tá sempre comigo, lado a lado, tá sempre na minha casa, tá sempre ali. Então eu falo que essa é uma amigona minha, ela sabe que eu amo ela, o amor que eu tenho por ela, os meninos também, né? E meus amigos estão aí.
Eu sei que eu posso contar, eu sei que quando eu precisar eu tenho eles, Uhum. né? Minha família pode contar com eles. Então eu sou grata a Deus pelos amigos que ele me presenteou. Nossa, isso é muito importante, É. né? Você participa de algum grupo de mães A gente tem um grupo de mães de São Paulo, que são mais ou menos umas 400 mães. de São Paulo, São não Paulo. daqui? Não, de São Paulo. Uhum. Né, que tem muitas síndromes, muitas doenças raras, então a gente troca muita informação. Isso é bem interessante, né? A gente tem um grupo dessa doença do Murilo, que são 35 crianças só dessa mutação. Mas aqui no estado ou geral? Geral, acho que são uma dos Estados Unidos, 2 da Alemanha, aí tem Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Jundiaí, é um grupo grande, né? Aqui da região seria Não, só o ele. Murilo, só o Murilo. Aí em São Paulo, bem profundo assim, de São Paulo, tem mais 2 crianças. Aí a Bahia, Sergipe, essa da Alemanha tem 2, Estados Unidos tem uma. Tem de vários lugares, Sim. tem bastante. Aí a gente se conheceu através do Facebook, aí foi criado esse grupo de WhatsApp, e aí conforme vai sabendo de crianças que tem a mesma mutação, aí vai adicionando. E aí, como você falou, vocês trocam figurinhas, a doença ela é parecida em todas as crianças ou tem alguma característica específica? Em questão assim, todas têm a mesma mutação, que é a Sim. KCNT1. Sim. Só que, tipo assim, que nem do Murilo, ele tem a KCNT1, porém ele tem autismo, Uhum. né? Outras crianças não têm o autismo. Eles já têm o autismo. Aí muda a característica do doente. Muda de uma para outra em relação em questão de medicação, Ah, de acompanhamento isso. muda. Sim. Então, assim, algumas têm autismo, algumas não. Algumas têm só a KCN, que é a crise epilética. Sim. Algumas, que nem no caso dele, ele tem a KCN, tem também um pouco de paralisia cerebral, microcefalia também e o autismo. Outras têm só a KCN, que é só crise epilética. Então, assim, varia de uma criança para outra. Mas aí todas usam tráqueo ou não? 2 chegou a usar, mas por muito pouco tempo já tirou. No caso, no grupo, ele é o único que tem. Ele é o único que É o tem. único que tem. Tráqueo. Agora, a gastrostomia todas têm. Todas têm. Todas têm. Então, essa é característica da doença Da mesmo, doença né? mesma. Todas têm a gastro. Ah, tá. Nenhuma anda, nenhuma fala. Então também é outra Nenhuma característica da doença. É bem parecidinho. Sim. Eu falo que até o rostinho deles, sabe? O olhinho puxadinho, olho puxado, cílios alongados, pescoço É verdade, ele tem os curto. cílios lindos, Você viu? né? É bem grandão. Ele tem os cílios bem grandes. E é característica da síndrome, viu? Não é que, nossa, que cílios lindos, não. É característica da síndrome dele. Uhum. Ter cílios alongados. Você vê que o pescocinho dele é curto, pescoço encurtado, que eles são tudo curtinho. Sim. Então, são tudo parecidinho. É tudo igual, assim, bem igual. Bem, Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, amiga? vamos. Quer falar um pouquinho dos comentários? Porque o meu celular atualizou, então Deixa eu sumiu ver aqui. metade dos comentários pra mim. Patrícia Campeiro está dizendo assim: essa mãe não é mãe, é simplesmente um anjo que Deus colocou neste mundo. Não tem explicação, sua força, sua garra. Obrigada, Patrícia. Deus abençoe. Tadinha. É que pra mim Eu atualizou. me emocionei demais quando conheci o Murilo. A Patrícia é da equipe. Deixa Da eu lembrar equipe que do Melhor em Casa. Ah, tá. A Patrícia. Eu lembro, realmente, ela voltou muito emocionada Quando ela visitou o quando Murilo. ela visitou o Murilo. Ela voltou bem emocionada. Eu lembro que quando a Darcy com o Melhor em Casa, eu perguntei pra ela, né? Eu falei, Darcy, você atende o Murilo, né? Aí ela falou, que Murilo? Eu falei, da mãe, que chama Renata, que mora ali no América. Sim. Ainda eu até falei pra ela, é meio difícil o acesso pra casa dela, que é uma rua perto do rio. sim. Aí a Darcy falou, não, eu atendo ele. Eu falei, ai, que bom A gente que foi ele tá atender. incluso no Porque ele tinha programa. oxigênio, então a gente Sim. foi fazer visita. Quando começou, todo mundo tinha oxigênio. Quando Então começou, a gente né? foi fazer a visita. Mas como ele tinha assistência da PAI, Ele é bem tinha, assistido. então ele é bem assistido. É. A Andréia Rogério está dizendo assim, Renata, é uma mãe incrível. Ninguém tem noção da luta diária dela para cuidar do Murilo, uma guerreira. André é uma amigona minha, te amo, amiga. É uma amigona que tá comigo sempre, em todos os momentos. Sem palavras pra falar dela. Parabéns, minha filha, Madalena, Minha mãe. sua mãezinha. Pra mim A sumiu. Fabi Santos. Deus Amiguinha. está contigo, Renata. É uma amigona que Deus me Também. presenteou também. Sumiu os Renata, comentários aqui pra mim. Renata é top. Michele Damasceno, que é a sua Minha irmã tá maninha, nos beijo, acompanhando. Tá? É porque na época, minha Meu irmã Deus. engravidou primeiro, a
Renata, a segunda e eu terceiro. É tudo perto. É tudo Levildo pertinho. Torres também está dizendo aqui, Renata, Deus está contigo. Sandra Maria, boa noite. Jundiaí Mirim, ligadinha com vocês. Beijo, meninas. Beijo, minha querida Sandra Maria. Quem mais? Fabi, tem bastante gente aqui. Bastante comentário, né? Bastante. Pra mim sumiu aqui todos os comentários. Esther da Cruz. Renata, Esther. uma mãe dedicada e muito guerreira. Beijo, Esther. Gente, realmente uma. Tiago Vinícius, missionária Renata Braz. Ah, meu Deus. Tá decretando, Tá já, decretando, Renata, né? que você é missionária. Jesus, meu Deus. Fiel, ó, tem bastante, gente. Bastante comentário aqui. Pra mim sumiu, gente. A página aqui atualizou. Gente, mas fique Sumiu tem tudo. sorteio, viu, gente? Tem Pix hoje. Isso aí, voltando a falar, não esqueçam, curte, comente, compartilha, que no finalzinho do programa vai ter o sorteio simultâneo. Então, o primeiro e o segundo nome vai ser a capinha e a película, que foi oferecida pela Especial Assistência Técnica, e o terceiro nome vai ser um Pix de R$100, oferecido pela Jussou, tá bom? Então, vai curtindo, comentando e compartilhando. E vamos falar exatamente dos nossos patrocinadores, né, amiga? Isso aí. Falar do nosso patrocinador Lavacar WF. Fica na rua José Rabelo Portela, número 407. O telefone para contato é o 99140 5992. Óticas Yellow, Avenida Fernão Dias Pais Leme, número 2469. Telefone para contato é o 4596 3173. Pixel Internet, a internet do seu jeito. Fica na Avenida Duque de Caxias, 432. Telefone para contato é o 971449390. Dilsou, assistência técnica e acessórios de carros e som automotivos. Fica na rua São Vicente, número 416, em frente ao Parque Chico Mendes. Telefone para contato é o 97514-8540. Space Cell, assistência técnica e acessórios. Fica na Avenida Leonice Gualda Nunes, número 114. Telefone para contato é o 970925446. Amanda Alves, design de sobrancelhas e extensão de cílios. Ela fica na Avenida Pacaembu, número 1416. Telefone para contato é o 983037009. Samuca Eletricista. Telefone para contato é o 97327-4310. Esses são os nossos patrocinadores, que nós agradecemos muito a eles. Obrigada, Ricardo. Ricardo Silva está dizendo que o programa tá um show. Obrigada, viu, Toninho, Ricardo? filho, Toninho é meu irmão, a Glaucia, minha cunhada, deve estar ligadinho lá com a gente. Parabéns, meninas. Vocês sempre arrasam com os temas. Ai, que Beijo bom que no vocês coração. gostam, que a gente Amém, faz com carinho. Exatamente. E que a gente, né, traz realmente histórias, Sim. né, verdadeiras, histórias de vidas, né? E esse não- programa foi pensado, que eu e a Darcy já vem há um tempo conversando, e falar assim, como essas mães são invisíveis, né? Então, eu já Elas falei são isso. deixadas de lado pela sociedade, elas abdicam da vida delas, né? Porque se você for perguntar para Renata, ela vai falar, não existe a Renata, existe a mãe. A Renata, ela se isolou, né? A Renata faz quase 10 anos que não vive a Renata, ela vive a mãe do Murilo, né? E aos olhos da sociedade, elas estão ali escondidas e ninguém vê, ninguém acolhe, ninguém senta para escutar o que elas têm para falar. Assim, a né? Renata é muito jovem, né? Exatamente, muito jovem. Não que ela não deveria fazer isso. Não, mas não é esse o ponto, né? Em meio momento aqui da fala dela, da conversa dela, Ela aqui com a questionou gente, isso. Sim. Ela deu a entender que você se arrepende um minuto. Ou que gostaria um de segundo, viver, né? De outra né? maneira, né? Não. Você deixou realmente a sua vida para viver a vida do seu filho. Sim, e deixaria de novo. Ele é minha vida, eu falo. Eu não sei viver sem ele. Eu falo que quem é mãe tem um amor pelo filho, mas eu falo que quem tem uma criança com necessidades especiais, o amor é mais que incondicional. Eu sou as pernas dele, eu sou o braço dele, eu sou a boca dele, eu sou os olhos dele. Então, assim, eu vivo pra ele.
eu tenho que fazer por ele, eu tenho que brigar por ele, porque muitas vezes a gente tem que brigar no bom sentido, eu falo, Sim. né? Sim. Lutar, Pelos né? Lutar direitos, pelos né? direitos dele. Porque a gente sabe que não é fácil, Não. Uhum. né? Mas assim, eu falo que um dia de cada vez, a gente corre atrás, se não tiver condição, a gente pede ajuda, dá um jeito, mas assim, o importante é ele estar bem, Sim, né? Sempre falo, ele estando bem, eu fico bem. exatamente. Você já chegou a passar dificuldade com ele? Já, bastante, já. Porque eu falo que as pessoas não têm noção. Porque a gente, às vezes, ouve coisas que machucam. Mas se as pessoas tivessem noção, pelo menos 1% de noção, não falariam o que falam. Uhum. Né? Eu falo que o Murilo tem um gasto muito alto. Assim como muitas crianças, né, tem gastos muito elevados. Então, assim, eu passei mesmo o ano passado. Nós passamos uma prova de ficar 3 meses sem receber comida pra ele. Né, de pedir ajuda, de expor no Facebook Do Estado? do Estado. 3 meses sem receber a dieta dele. Verdade. E aí eu fui obrigada a expor, porque o que eu ia fazer? Então eu tive que fazer um vídeo, expor no Facebook, pedir ajuda. Eu tive que pedir por quê? Na verdade, foi um vídeo de socorro, Sim, né? porque naquele momento é um valor muito alto, não estava vindo, ficou 3 meses sem vir, eu não tinha de onde tirar. Né? E eu falo que existem muitas pessoas boas, porque naquele momento o pessoal ajudou. Ó, eu tenho muito, mas eu tenho um pouquinho, né? Vamos se juntar, vamos dar um jeito. Ó, eu vou comprar uma lata de leite, me passa o endereço. Então eu falo que tem muitas pessoas boas. Sim. Né? E nesse mesmo período eu fiquei 6 meses sem receber fralda. E aí um trazia um pacote, mas eu falo assim que Deus é tão bom que não faltou. Sabe, Deus ele enviou pessoas para nos ajudar. Mas já passamos muito apertado. Questão de medicação, né? Hoje nem tanto. Não vou falar para você que não falta porque falta. Sim. Falta. Mas um tempo atrás era pior. Era bem pior. E aí vem o desespero. Porque é que nem eu falo, ele não come. Né? Uma coisa é você fazer uma coisa é você pegar um caldo de feijão, sei lá, colocar alguma coisa e dar. Exato, pegar um pãozinho. Um pãozinho e dar. Mesmo que tá duro, você Sim, se a gente vira, dá dá um uma jeitinho, esquentada, né? Mas ele não come. No caso então, dele, não, né? É só pela gasto. Então aí vem o desespero. E aí agora? ele toma a dietinha dele quantas vezes no dia? São 6 vezes por dia dieta e 6 de água. Que dá 1,5 lata de leite por mês. Nossa. É que o valor é absurdo bastante, da né? lata. Mas assim, é um gasto bem grande. Sim. É um gasto muito alto. E aí você vendo faltando e não ter de onde Não, tirar. aí o desespero vem. Nossa, eu surto. Eu porque imagino. eu falo, a gente que come, a gente come qualquer Sim, coisa. mas Mas se no vira, caso né? dele, Dele né? não dá, né? Não, o desespero Não é, bate. não é como você ir ali na casa do vizinho pedir uma caixa de Não, leite emprestada, né? diferente. É diferente, né? E eu lembro que nessa época ele perdeu 6 quilos. Por eu não ter. E aí o pouco que eu tinha, tive que reduzir. É isso que eu ia perguntar. E aí ele perdeu tem que 6 reduzir. quilos. Perdeu 6 quilos. Então, Nossa, assim, foi que- muito humilhante na época, porque a gente tinha um processo ali, né? Uhum. Tava tudo em dia, não tinha por que faltar. Mas faltou. E aí o desespero bateu, e aí eu falei, bom, eu não tenho condição, vou ter que pedir ajuda. Aí a gente se juntou e graças a Deus deu certo. Mas já passamos muita dificuldade, já passamos bastante apertado. Bastante. Então, assim, eu sou muito grata a cada pessoa que ajudou, né? Eu sou grata a Deus por enviar as pessoas de bom coração para nos ajudar. Sim. Teve uma época que teve uma situação que você foi conhecer uma outra mãezinha, não foi? Teve uma mãe que eu fui conhecer ali no... Bertioga? Ali, pra frente da Dora, ali naquela subida. Sim, ela pertence ao Bertioga, mas é de Jardim Bahia. É Bahia, né? Fui conhecer. É bem complicado Uma também. menina. Sim. Bem complicado também. E aí a gente vê É outra novinha igual a você. a mãe dela. Eu conheci ela, eu fui lá conhecer ela. E aí é bem complicado também a situação. É difícil, né? Também é acamada, tem traqueostomia, usa oxigênio. Tem tráqueo, tem GTT. Tem também. Tem oxigênio. Faz uso de aspira, oxigênio também. Tudo. E aí eu fui conhecer ela também. Eu falei, ainda eu lembro como se fosse hoje. A gente conversou o quê? Coisa de 1 hora. Ela falou, nossa, parece que a gente se conhece há tanto tempo, né? Ai, a gente é meio que igual. Aí eu entendi o que ela quis dizer. Uhum. A nossa vida ela é igual, pela questão, né, da gente cuidar. Foi essa viver. experiência, Renata? De você conversar com essa mãezinha que falava a mesma língua que você. Foi bom conhecer um pouco da história dela. Ela conhece um pouquinho. Tanto que a gente conversa até hoje, né? A gente trocamos o telefone, a gente tá sempre conversando. Ela sempre pergunta do Murilo, eu pergunto da filha dela. A gente sempre conversa.
foi bom eu poder sair um pouco de casa, ter esse momento, né, de conhecer uma pessoa, poder conversar, poder falar de tudo que Deus fez na nossa vida e tem feito, né? Pra ela não desanimar também, ter a mesma fé, a mesma garra que Deus é Deus. Se a gente a ele, nada falta. Ele vai te... Capacitando, ele vai dando força, ele vai enviando, né? A gente pôde conversar bastante. Então, assim, foi bem bacana assim, poder conhecer ela. É bom, Foi um né? momento muito Viu? bom A fala ali. dela é bom, que eu saí um pouco de casa. Foi exatamente o que eu quis dizer naquela fala, né? Porque elas vivem em função dos filhos e esquecem Sim. da pessoa, né? É porque em si. a nossa vida é assim, é o que eu falo, a nossa vida é terapia, casa. Exatamente. Casa, terapia. É. Ou terapia, hospital, ou casa, hospital, casa. É não isso. tem mais, não tem outro Não. caminho, né? Então, assim, quando a gente sai um pouquinho, consegue sair um pouquinho, né? Quando eu comecei a deixar ele na PAI, tá com uns 6 meses mais ou menos que eu comecei a deixar, né? E o psiquiatra falou assim, deixa ele aqui, a senhora precisa viver um pouco. Mas assim, eu nunca deixei ele com ninguém, né? E eu falei que ele me convenceu, Uhum. porque ele falou assim, não, a senhora precisa de cuidado. Enquanto ele tá aqui, vai se cuidar um pouquinho, nem se for pra senhora dormir a tarde inteira. Eu dei risada com ele, falou, não, dormir eu não vou. Não, nem que seja, pra senhora ir na casa de uma amiga, tomar um café, passear, porque a senhora precisa. Uhum. Aí eu falei, nossa, que legal, alguém me enxergou, alguém me viu, alguém Exato. se preocupou. Foi isso que a fala que eu tive, Porque foi exatamente essa. até então, Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu É. acho que Esse é o essas ponto. mãezinhas precisam. É o que a gente fala, por isso que eu e falo. eu saía do consultório dele assim, doutor Antônio. Ele trabalha na Pai de Várzea, é psiquiatra. Ele é Ele é maravilhoso. maravilhoso. Ele é é. uma excelente Ele é pessoa, ser maravilhoso humano, médico, sabe? E nessa uma hora que eu conversei com ele, eu saí dali totalmente diferente. Já conseguiu repensar, Sim. né? Mudar a forma, Sim, né? quando ele falou bem assim, não, vai pra casa, pensa um pouco, né? Sabe assim, ele foi bem atencioso, ele foi me ouviu, coisa que é difícil alguém ouvir a gente. E aí eu falei, nossa, que bacana, alguém se preocupou comigo, né? Porque ele perguntou, como você está? E eu tô vendo que ele tá bem cuidado, ele é uma criança bem cuidada. E o paciente era o Murilo, né? Tava do ladinho É. dele. Não, eu tô vendo que ele tá ótimo. Ele tá bem cuidado, é uma criança bem cuidada. Mas e você? Como você está? Eu quero saber de isso mesmo. você. Então eu saí dali assim, falei, nossa, alguém se preocupou comigo. Aí, através daquilo, eu peguei uma confiança, sabe? Eu falei, não, alguém se preocupou comigo, então eu vou fazer um teste. Eu falei que mãe é besta, né? Porque eu deixei o Murilo lá, na hora que eu fui buscar, não queria vir. Porque na hora que eu busquei, ele ficou indo pra enfermeira. Eu falei, mas que negócio que é esse? E eu chorando, né? Porque eu nunca deixei com ninguém. Eu falei, ai meu Deus, eu vou deixar ele lá, mas, né? E pensando. Aí vocês me ligam que eu venho buscar. Que nada. Aí cheguei lá, falei, vamos embora. E ele olhando pra enfermeira. Aí ali eu vi a atenção, Que ele o teve, carinho, né? que ele foi cuidado, né? Então, assim, hoje, o dia que ele não vai, ele fica estressado. Sabe, ele resmunga, ele bate os braços, ele fica estressado. Mas Então, pra tá ele acostumado. também é bom que ele sai fica a do tarde toda lá? ambiente, né? Ele fica na parte da tarde toda. Entra uma, Sai às 5. Aí nesse meio tempo você consegue ser a Renata. Agora eu consigo. Né? Agora eu tenho conseguido, né? Dar uma andada, vai na casa de um pouquinho, vou na casa de uma amiga lá tomar um café. Acho que é diferente até ir pagar uma conta, Sim, já faz diferença, exatamente, exatamente. Coisa que era muito não é? difícil. Exatamente. Só de você, tipo, quanto tempo fiquei sem ir no centro de Jundiaí? talvez dê Quanto tempo de tempo? você sair um pouquinho com O O Jonathan, Jonathan, assim, é. andei fazendo isso esses tempos, agora que tava de férias da escola, né? Uhum. Que agora voltou às aulas, andei saindo com ele, né? Levei ele no parque. Isso, Então, já assim, toma um sorvete, já bate dá. um papo, né? Sim, então assim, tem me ajudado bastante isso. Ai, que bom. Que E bom eu fiquei mesmo. bastante feliz, né, de alguém se preocupar, porque nunca nenhum médico chegou em mim e falou, mas eu quero saber de você, eu quero saber como você. Você A está. pergunta falei, sempre era sobre o sim, Murilo, né? Eu falei, não, alguém se preocupou comigo, se importou com a gente, mãe. Né, porque a gente vive pra Sim. ele, a gente se dá 200%, né? Mas alguém se preocupar com a gente, com o nosso bem-estar, É. como que está? Você te Né? enxergou ali, né? Nossa, eu fiquei muito feliz com ele. E assim, ele é um médico excepcional, não tenho o que falar dele. Que maravilha. isso é Maravilha, ótimo. isso é muito bom. Amiga, vamos falar pro pessoal fazer o sorteio? Vamos, deixa eu ver aqui. Gente, meu celular tá atualizando toda hora. Já tá também. chegando mesmo no final. Não, pra você tá aparecendo os comentários, pra mim não. Entendeu? Pra mim não tá aparecendo os comentários, então eu não consigo falar o pessoal que tá comentando. Mas A Elisandra, ela é assistente social da Da PAI, PAI, né? Ela tá na isso. PAI agora, Sim. né?
Lisandra. Ela está dizendo assim: é preciso ter um projeto de lei que garanta melhor qualidade de vida e acesso às condições mínimas destas crianças nas 3 esferas federal, estadual e municipal. Não está certo, além do processo de De vida que vivem, esse vida- apareceu. Não, que tem Agora por apareceu mais pra aqui. mim. Cadê? Processos, situações de vida que vivem. Nossa, roda. Ainda passar. É porque tá difícil, viu, gente? Tá atualizando aqui toda hora. Vivem ainda a passar por estas situações. Isso. Meu coração se rasga cada vez que vivencio essas situações. Só quem vive sabe como é o mesmo, contando, não se pode compreender a realidade do dia a dia. E na pai, ele é muito amado e cuidado. O bebê dá o CD, não sei o que O significa CD CD. é enfermaria. Ah, Ele fica na enfermaria. Tá. Dá o CD. E E das das luz. luz, e o doutor Antônio é sem palavras. É, ele é um amor, doutor. Lisângela, Eli, beijo pra você, meu amor. Lisandra, um grande beijo. Vai a Elis, nossa amiguinha aí, né, que trabalhou comigo aí Que também. bonitinho que a mãe da Renata colocou. Mostrei a Renata pra ele, dando entrevista. Ele riu. Te conheceu. Ele conhece, ele Conheceu sabe. na telinha, que bonitinho. Bonitinha. Ele ouve minha voz e dá risada. Não acredito. Ele ouve Olha lá. minha voz. Pra mim já atualizou de novo, ó, já sumiu os comentários. Um Fica abraço atualizando pra toda hora. você, meu filho, Carlos Eduardo. Beijo. Mamãe tá aqui capengando, mas tá aqui. Mamãe é guerreira também, firme e forte. Firme e forte aqui. Vamos fazer o Então sorteio. vamos lá. Produção, tá Produção, tá pronto? Sorteio? pronto? Tá pronto fazer o sorteio? O pessoal fica aí na Tá expectativa. chegando no finalzinho. Quem do programa. curtiu, comentou, compartilhou. Já fica aí na expectativa. Vamos lá. Então, lembrando que o primeiro e segundo nome é a capinha película e o terceiro nome é o Pix de R$100 oferecido pela Dilson e a capinha película pela Space Cell Assistência Técnica. Vamos lá. Eu não enxergo, tá, amiga? Só Anne Caroline. ela ganhou a capinha película. Minha amiga. Samuel Henrique, é isso? É o Samuel. O Samuel também ganhou a capinha ganhou. película. Olha. E o último nome que eu não estou enxergando. Toninho Filho. Toninho Filho ganhou o Pix de R$100. Então Exatamente. anota aí, amigo, o nome de todo mundo. Samuel Henrique. E o Toninho. Agradecer aí a todo mundo que curtiu, comentou e compartilhou, né? Que participou do sorteio. É isso aí, gente. É isso, né? Então, quem ganhou foi a Anne Caroline. E o Samuel Henrique, os dois é a capinha e a película. E o Toninho é o Pix de R$100, tá bom? Que foi o nosso combinado desde o começo do programa. Primeiro e Patrícia. segundo nome. Poxa, não foi dessa vez. Paty, toda Mas não semana desanima, tá Paty. Não desanima. Não desanima. Os últimos serão os primeiros, Paty. Lembra disso? Exatamente. Isso não é nada. Você não sabe a nossa frustração quando sai nosso nome, né? Nossa, E a gente não pode. pode. Aí tem que Exatamente. fazer Tem que devolver. Tem que devolver. Exatamente. Igual no dia do sorteio do livro, né? Eu queria tanto o livro da pastora Marlene, mas eu não pude, né? E eu fui sorteada, lembra? Foi, Não verdade. pôde, Paty. Eu entendo a sua frustração, viu? Essa Eli. Ô, Eli, brincadeira, né? Olha o que a Eli tá falando aqui. Ô, amiga, quando que você vai vir aqui? Eu preciso ser aqui, hein? Gente, Apareceu pra mim agora. Sueli, Paulínio, vocês vão tomar o lugar da Ana Maria. Os temas são maravilhosos. Vira e mexe, perco uma aula da pós para assistir você. Obrigada. Imagina, um beijo pra você, viu? Ó, o nosso intuito é esse mesmo, né? É chegar lá e tomar mesmo no lugar. Brincadeira. Beijo, te amo. Mas que bom que você gosta dos temas, né? Maravilhoso. Que você participa. A gente está aqui exatamente para mostrar o que não é mostrado, para dar voz, né? Tanto que o nosso programa fala que a gente precisa dar voz às mulheres. Não só às mulheres, né? Aos homens também, mas
A gente Também. gosta de puxar a sardinha pro nosso Do lado. nosso lado, lógico. Né? Sempre, né? Mas dar voz para essas mulheres que estão aí, eu não vou dizer no oculto, que é uma palavra meio pesada, mas que estão aí, que ninguém vê, ninguém olha, né? Como a Renata acabou de falar, ela faz 9 anos já que ela faz todo o tratamento do Murilo, e por todos os serviços que ela passou, ninguém nunca perguntou como ela estava, né? E quem foi perguntar foi o psiquiatra, o doutor Antônio, que conseguiu olhar para ela. Então, quantas pessoas estão aí atrás e também ninguém olha, né? E o nosso objetivo é esse, trazer essas pessoas aqui, dar voz para elas e mostrar que elas estão aí para conviver em sociedade junto com a gente. Esther, obrigada, minha linda. Muito obrigada. A Esther tá elogiando. Então, Esther Moura apareceu. Então vai. É que o meu atualiza toda hora. A Esther fala, que live maravilhosa, amei. Renata, além de ser uma mãe maravilhosa e guerreira, é uma mulher incrível, com um coração enorme. Te amo. Que Deus continue te abençoando. É minha prima, Ai, também te amo, amém. Que bom que você gostou, viu? Que bom. E nosso objetivo é esse, né? Que todo convidado que a gente que passa por aqui, que toque um pouquinho no coração de vocês e que, assim como acontece com nós, espero que aconteça com vocês, que a gente muda nosso pensamento, né? Sim, com Cada certeza. história que chega aqui faz a gente repensar, faz a gente ser menos egoístas, né? Com A certeza. gente estava conversando há um tempo Cada vez atrás ser melhor, sobre né? isso, cada vez ser melhor, escutar mais, né? A gente estava conversando sobre isso, ser menos impulsiva nas respostas, né? Ouvir e tentar se colocar no lugar do outro sempre, ter empatia, né? Pelas pessoas, que empatia é uma palavra linda, né? Todo mundo fala de empatia, mas ninguém coloca em prática, né? Exatamente. Falar é lindo, né? Agora, colocar em prática que é o difícil. Mas é o que a gente tenta aqui com o programa toda terça-feira, mudar esse pensamento e nos mudar também, né, amiga? Exatamente, é isso aí. Renata, quero imensamente te agradecer, tá? Pela tua presença. Mais uma vez, te parabenizar. Eu acho que fica tão pequeno, acho que fica até pequeno dizer parabéns. Você já é grandiosa. E não precisa ser grandiosa para nós, para a sociedade, para a mídia, não. Você é grandiosa para Deus. Isso é o mais valioso. É mesmo. É o mais valioso. Eu costumo dizer que as crianças especiais não são as crianças que são especiais, que vêm ao mundo. Isso mesmo. São as mães. Porque você foi escolhida para ter um filho especial. Então ela é mais especial Mais ainda. especial ainda. É, porque Ó, até me arrepio, sabe? Porque assim, as mães que têm filhos especiais, elas são capacitadas e são capacitadas por Deus. Isso mesmo. Porque ninguém tá ali, todo mundo pula fora. É o que você falou. É isso Sabe? mesmo. Todo mundo pula fora. Ninguém fica ali no dia a dia com você. Pode ficar com pena na hora que acontece, fazer aquele tumulto, tumultuar, mas depois se afasta. Cada um vai viver a sua vida, Exatamente. tá? Então, você é grandiosa para Deus. E isso Que é o mais importante. é o mais lindo que existe. Verdade. Então, assim, que orgulho de te conhecer. E só tenho a agradecer a Deus por me dar a oportunidade de conhecer uma pessoa como você. Essa mãe guerreira, essa mãe lutadora, que tá para cima e para baixo quando eu vejo Renata empurrando o seu filho dentro da cadeirinha, cuidando. Então, assim, e sempre com esse sorriso, com esse olhar lindo, maravilhoso, né? E disposta. Você em nenhum momento você mostrou para nós aqui na sua conversa que você se arrepende de algo ou que você perdeu alguma coisa. Você não perdeu nada no mundo, porque aqui nós não temos nada mesmo. Nós só temos que ganhar aquilo que nós temos lá de cima. Só aquilo, para quando a gente partir. Aqui a gente não precisa ganhar nada. Então você é lindo, 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 lindo. Olha, só gratidão para você, minha linda. E que Deus te abençoe e te fortaleça cada vez mais. Amém. Muito obrigada por você ter vindo aqui. E eu que agradeço. Muito obrigada, Eu falei assim, eu mesmo. não ia chorar lá, mas a gente acaba se emocionando porque a Darcy sempre me vê, né? Sempre quando eu tô melhor em casa, ela sempre tá vendo, já foi na minha casa, o Sueli também me conhece. Sim.
E então eu falo que a gente tem uma história de vida e eu sou grata a Deus pelo meu filho, sabe? É o que eu sempre falo pra todo mundo, o Murilo não é um fardo, ele é um presente. Eu não me imaginaria viver sem ele, eu não sei viver sem ele. Ele é o ar que eu respiro, é por ele que eu levanto, é por ele que eu faço. Ele é meu tudo. Ele é meu tudo, ele é a minha vida. Então, se for preciso dar a minha vida por ele, eu dou. Eu amo mais que incondicional. Né? Eu tenho 2 filhos, amo meus filhos mais que incondicional. E eu sou grata a Deus por me dar um presente. Né? O Murilo, ele é um presente na minha vida. E eu que agradeço o convite, né, de poder estar aqui contando um pouquinho da nossa história, para as pessoas conhecerem um pouco, né, da nossa história. E sou imensamente grata a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Obrigada Amém. pelo convite. Amém, né? E que Gente, bom, né? Você vai agradecer a Renata? Vou agradecer a Se quiser, Renata, nós já vamos sim, despedir do povo. por ela ter se dispôs a vir falar um pouquinho da história dela, né? E dizer que é uma honra sempre conversar com a Renata. A gente conversa assim, às vezes, meio esporádico, meio rápido, né? Mas a Renata, ela nunca teve vergonha do Murilo. Isso eu acho lindo, porque eu já conheci algumas pessoas, eu digo às vezes até por falta de informação, falta de apoio, que acabam escondendo, né, a criança, por vergonha de expor e por vergonha das pessoas, como é que eu vou dizer? Porque tem pessoas que vão julgar, né, ou falar, ou olhar meio torto, porque a gente sabe, Sim, acontece. infelizmente, né, Acontece como as bastante. pessoas são. Se passa uma pessoa muito bonita, olha. Se é muito feio, olha. Aham. Se tá sujo, olha. Se tá limpo, olha. Então, assim, olhar de julgamento tem. Então, independente da condição, né? E a Renata, ela nunca teve essa vergonha, ela nunca se importou com esse olhar de julgamento, né? Muito pelo contrário. Ela sempre mostrou, sempre lutou e luta até hoje, né? Pelo Murilo. Eu costumo dizer, não deixa a peteca cair, né? Bola pra frente, com um sorrisão no rosto, sem reclamar, né? Colocando aí o Murilo pra jogo, né? Coloca o Murilo e nem liga, a Renata pega a cadeirinha dele e vai mesmo e não tá nem aí. E é isso mesmo. E é isso mesmo, porque ele merece, como você disse, não vai mudar o quadro, não, mas a qualidade de vida que ele Sim. está tendo, isso é mérito seu, né? Porque você não foi uma mãe que baixou a cabeça, não baixou a bola e não deixou a síndrome dele te diminuir nem diminuir ele. Muito pelo contrário, você sempre coloca ele para cima. Sim, sim. E isso é maravilhoso, né? Que Deus te abençoe, Amém. que continue te capacitando, né? Que hoje eu falo que a Renata é formada pela enfermagem da vida, né, Renata? A gente aprende. Teve que aprender na marra, se bobear, ela dá uma aula pra gente, né? Aula de UTI. Porque, exatamente, dá uma aula de Dá uma aula de UTI UTI pra nós. gente. Acho que a gente vai fazer um procedimento capaz dela falar assim, não, não é desse jeito não, faz assim. É. E a gente vai escutar, porque sabe que ela tá falando com propriedade aquilo, né? E Com parabéns certeza. mais uma vez, né? Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, do Amém. Murilo, do Jonathan, para que vocês tenham uma vida longa aí e empatia sempre no coração de todo mundo. Amém. Renata, deixa uma Mensagem mensagem, uma palavra para quem tá te assistindo. para quem está assistindo, para essas mãezinhas aí também que às vezes tem seus filhos lá, né, dentro de casa perfeito, né, e que tá, reclama, tá né? murmurando às vezes, né, murmura. A gente tem que ser grato a tudo, né? Somente agradecer, né? Agradecer mais e reclamar menos. Porque a gente tem uma reclamar muito e agradecer pouco. Então, eu sempre falo, agradeça mais e reclame menos. Porque, como eu disse, lógico, eu gostaria muito, né, que meu filho tivesse, mas Deus me deu ele assim. E eu amo ele do jeito que ele é. Independente da condição física dele, independente de como ele seja, ele é a minha vida. Então a palavra hoje é reclame menos e agradeça mais. Perfeito. Isso mesmo, É isso perfeito. aí. Pessoal, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham aí uma quarta, quinta, sexta, um final de semana abençoado. E até terça, se Deus quiser, estaremos aqui firme e forte. E eu prometo estar mais agitadinha na próxima. Que hoje ela tá mais quietinha, Eu né? tô mais quietinha. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, né? Uma semana aí abençoada. E até a próxima terça-feira com mais um programa Mulheres de Conquista. É isso aí. Beijo, pessoal.
Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Bring that beat back. Internet 100% fibra ótica com planos de 300 até 1000 megabytes. Conheça os nossos planos e vem pra Pixel Internet do seu jeito. Riding high when I was king.